Muito bem. Vamos agora discutir o que eu estou chamando de o X da questão na gestão macro e a nova importância da Previdência. Isso faz todo sentido fazermos tal discussão agora que estamos iniciando um novo ano aqui na nossa atuação no Fórum Nacional. Eu queria, inicialmente, chamar a atenção de todos que estão me escutando aqui, que nós temos duas faces de um mesmo problema da agora para frente. A primeira alternativa, eu chamo de status quo, é focar o ajuste na dívida pública convencional, como, por exemplo, faz o arcabouço fiscal, e continuar tratando a Previdência meio ao sabor das ondas. Por exemplo, por ser mais rentável politicamente a curto prazo, 519 entre 2.122 entes públicos ganharam na justiça, talvez indevidamente, o direito de não equacionar seus déficits previdenciários. Essa é uma face que eu chamo o status quo, é o que está hoje por aí pintando. A alternativa a isso, que eu estou chamando de a mudança, é aonde eu estou me ligando mais, é jogar o foco principal da nossa atuação no país no equacionamento previdenciário, que este é que é o X da questão, é o problema central a enfrentar, cuja obrigação está hoje inserida na própria Constituição, nos pouco percebidos, mas pelo que já se vê, claramente explosivos passivos atuariais, e investir a sobra maior de recursos em infraestrutura para o país poder crescer mais. Enfim, eu vejo assim, nós temos essas duas faces de tentar resolver o X da questão. Eu me coloco favorável ao que eu chamei de alternativa 2. A primeira alternativa, que é a que está pintando, me parece bastante complicada. Eu vou, de qualquer maneira, iniciar revendo alguns conceitos para uniformizar a nossa percepção daquilo que nós vamos tratar nessa conversa. Existe um conceito que se chama dívida pública consolidada líquida e tem o conceito de passivo atuarial. O que eu queria era explicar como é que esses dois conceitos são definidos e calculados, e também dar o valor de cada um dos dois estoques no final do ano de 2021. Vejam que são valores relativamente próximos. A dívida pública consolidada líquida, ela é da ordem de 5,7 trilhões de reais, enquanto o passivo atuarial é de 5,3 trilhões. A dívida pública consolidada líquida é a dívida convencional que se usa e que se discute na gestão macroeconômica. Vejam, pela definição à esquerda, é a dívida no final do ano T, que é igual a no período anterior, T-1, mais as necessidades de financiamento do setor público no ano a que nós estamos nos referindo. Eu queria dizer que a necessidade de financiamento do setor público é a soma do déficit primário com os juros reais da dívida. E tenham em mente que o déficit financeiro previdenciário está embutido
no cálculo do déficit primário e, portanto, nas necessidades de financiamento do setor público, indo depois se acumular este valor que se refere ao ano T no final desse ano, para chegar naquilo que eu chamei de DT. Então, esse é o conceito convencional que as pessoas tenderão a continuar, principalmente olhando. Já eu estou cada vez mais me jogando para ver o conceito de passivo atuarial, porque ele se torna cada vez mais importante ao mostrar uma tendência ascendente. Então, se ele vai subir e é um problema a ser administrado, nós temos de estar com ele bem entendido na nossa mente e dominando os valores, os conceitos, como que ele se forma. Vejam que eu coloquei aí do lado direito, que é o valor presente dos déficits financeiros previdenciários projetados, só dos previdenciários. Do ano T em diante, T mais um, sei lá, 30 anos ou o que seja, é um período longo, menos o valor de qualquer ativo que seja de propriedade do sistema previdenciário, mais algum passivo que o sistema previdenciário tem ali do lado, tem herdado. Com base nesses conceitos na nossa cabeça, bem claros, eu acho que a primeira coisa que eu queria destacar, este quadro em que eu pergunto, ele se refere apenas à União, e nós temos de perguntar aos gastos da União como é que eles se dividem. O último dado que está aí é 2021, que é o último que eu obtive. Como é que eles se dividem nos dois principais itens, que são previdência e investimento em infraestrutura. Vejam que o item previdência, que é o que tem crescido muito, e nós vamos falar mais disso em seguida, ele saiu de 19,2% do gasto total da União em 1987 para 51,8% em 2021. Esse é o grande campeão do gasto, é previdência. Vejam que o item 2 são os demais gastos obrigatórios, que ficaram mais ou menos no mesmo valor, em que pese estarmos aí com uma diferença de 34 anos, algo entre 45% e 47% do total. No final, vocês vão ver que um grande destaque é a queda dos investimentos, que é o item 3, que cai de 16% do total para 2,2% em 2021. Fechando o slide, nós temos as demais despesas correntes discricionárias que caíram no período, caíram bastante também, muito parecido com o investimento, de 17,7% para 0,9%. Por que a ênfase deve ser dada à queda dos investimentos? Porque esse é o item que faz a capacidade de produção do país crescer, ou seja, é o que gera crescimento do PIB, daí a sua importância. Vejam que quando a gente considera apenas o caso da União, não estou considerando todo o conjunto dos entes públicos, nós temos aí uma disparada do peso da Previdência e uma desabada do item investimento em infraestrutura. Eu vou, na sequência, apresentar um dado novo, pouca gente conhece esse dado, que é para chamar a nossa atenção que, quando eu uso o conceito de passivo atuarial, que nós temos de passar a usar para fazer uma melhor análise
da situação macroeconômica, a gente vê que os gastos têm crescido bastante no item previdência, não só na União, como eu mostrei no slide precedente, mas em todos os demais entes. São todas essas curvas que estão subindo. A primeira linha vermelha se refere ao conjunto dos municípios. A linha verde é dos estados. Vejam como o índice sobe na origem 100, que era 2010, no caso da infraestrutura, e 2011, no caso dos gastos que eu estou tratando agora, que é os gastos previdenciários, ele sobe bastante nesse período que está aí, que, na verdade, é um período que começa em 2006 e termina em 2022, embora a série completa só exista para alguns itens, mas não para todos. De qualquer maneira, isto aí é para mostrar que os gastos previdenciários estão crescendo muito. Não é à toa que nós estamos no meio da crise de recursos, de falta de recursos no setor público para investir. Aí vocês vejam, a linha verde, que é nos estados, o gasto previdenciário subiu para o índice 147, isso é crescimento real. Depois vem a linha azul, que é o RGPS, que é a despesa do INPS. Depois vem, finalmente, do regime próprio da União, que é essa linha roxa, em que há um aumento de 57,6%. Bem na extrema-direita estão as taxas médias anuais, para se ver com maior clareza quanto cada grupo desse cresce e qual é a taxa real média nesse período que está indicado do lado de cada número. Enfim, isso aí é fundamental para a gente prestar mais atenção no item que eu acho que é o item chave de entender o que está acontecendo. E depois vocês vejam que embaixo no gráfico está a desabada dos investimentos em infraestrutura, que caem 48% nesse período que está aí indicado, 2010 a 2022. A síntese, então, desse slide é mostrar a disparada dos gastos previdenciários e a desabada dos investimentos em infraestrutura, que vão, obviamente, estar comprometendo as possibilidades de crescimento da economia brasileira. E daqui para frente, a gente não pode mais deixar de pensar em perguntar, porque nesse conceito a gente olha para frente. Quando se olha apenas a dívida pública consolidada líquida, você está olhando para trás. É importante olhar para frente, porque se você está no meio de uma trajetória de subida ou de descida, tem-se de considerar isso como o que virá por aí e o que é que vai acontecer, especialmente com os investimentos em infraestrutura. Eu sintetizo no próximo gráfico, lá em cima eu digo, caem os investimentos, tá lá, foi mostrado antes, desaba o crescimento do PIB, como eu disse, então nada daí, nada a reclamar muito da inflação, que parece que vai bem, obrigado, mas já do crescimento do PIB, olhando para frente, então, nós estamos bem mal, viemos bem mal, vejam que a taxa de crescimento do PIB brasileiro, a média móvel de 2 anos, mostra uma queda de 8,9 vezes quando se compara 2022 com o ano de 1980, um período bastante longo de queda. Vejam que essa queda de 8,9 vezes
significou que o país está crescendo, em média, hoje, a 1% ao ano, que é um absurdo total diante das nossas necessidades. Quando eu vejo a linha vermelha, ela é a mesma que eu mostrei antes, que mede a taxa de investimento público, que caiu bastante. Vocês vão ver que caiu 6,5 vezes em relação a 80. Ou seja, o que nós temos de fato tido, esse é o grande problema que nós temos de enfrentar e mudar, é a desabada dos investimentos em infraestrutura e a consequente desabada na taxa de crescimento da economia. No apêndice, antes de encerrar, eu queria só chamar a atenção que eu falei da taxa de investimento em infraestrutura do setor público. Alguém sempre pergunta, e o privado não entrou para compensar a queda do público? Infelizmente, não. Se vocês verem, quando eu junto o gráfico da taxa de investimento do público e do privado, a azul, que é a do público, é a mesma que eu mostrei no slide prévio. A vermelha é do setor privado. Infelizmente, a taxa de investimento privado oscilou em todo esse período, 1980 a 2022, ao redor de 1,1% do PIB. Assim, meus amigos, eu vou logo em seguida encerrar. Eu vou trazer hoje esse tema para o canal do Fórum Nacional no YouTube, porque eu acho que ele será o tema que merecerá muito destaque nas primeiras discussões do Fórum, porque essa, para mim, é a questão fundamental que o país tem de olhar, obviamente, olhando também as demais questões importantes, mas aqui, fazendo um resumo rápido, o que eu quis trazer foi um conceito de passivo que normalmente não se usa, que é o passivo atuarial, que, a meu ver, é mais relevante porque ele está sinalizando subida à frente, e isso significa que o aperto sobre os investimentos vai continuar se nós não fizermos um esforço de ajustamento do sistema previdenciário público brasileiro. Só fazendo isso, nós conseguiremos abrir espaço e investir mais para o país poder crescer. Esta é uma síntese, obviamente, trazendo variáveis bastante agregadas. Eu espero que mais adiante a gente possa voltar a esse tema, trazendo mais detalhes e algum debate com outras pessoas. Muito obrigado a todos e eu vou encerrar por aqui.